Bom, então, introduzindo aqui, nós vamos estudar agora a apostila do Ensino Fundamental, matéria Matemática, fascículo ou módulo 3. O assunto desse módulo é a matéria do 6º ano, que é divisibilidade e frações. Vamos dar uma olhada na introdução. Vamos acompanhar. Este é o módulo 3 de Matemática do Ensino Fundamental. E nele você vai estudar divisibilidade e frações, né? Então, a gente já viu lá, divisibilidade e frações, é o módulo 3 da matemática, né? Divisibilidade. O assunto divisibilidade no conjunto dos inteiros, né, no conjunto dos números inteiros, é extremamente importante para a resolução de problemas. Você dependerá muito das operações de multiplicação e divisão para ter uma aprendizagem satisfatória ao final do estudo. Então, a gente vai aprender divisibilidade e a gente vai praticamente trabalhar com o conjunto dos números inteiros e basicamente com operações de multiplicação e divisão, né, que é o que você aprendeu lá na apostila 1, creio, né, que você vai precisar desse conhecimento aqui agora. Então, se você não aprendeu bem na 1, você não vai fazer bem a 2, nem vai fazer bem a 3 e assim por diante. Por isso que eu digo que você tem que estudar bem, porque uma apostila vai depender da outra. A matéria da 3, por exemplo, vai depender da matéria que você estudou anteriormente. Frações. Esta introdução trata especificamente dos números racionais positivos, mais conhecidos como frações. Então aqui nós já vamos começar a mexer com os números racionais positivos, né? Então, nas primeiras apostilas você trabalhou com o conjunto dos números inteiros, agora nós vamos ver o conjunto dos números racionais, mas por enquanto só os positivos, né? Que são as frações. Talvez você nem tenha observado como é importante o estudo das frações, pois na nossa vida diária elas estão sempre presentes. Por exemplo, quando partimos um bolo, estamos formando frações, pois cada pedaço cortado é uma fração do bolo. Estude com bastante atenção, pois ele será indispensável para a compreensão do módulo sequente. Ou seja, o que você aprender aqui, olha só, veja bem que aqui, o que você aprendeu no anterior é importante para você aprender essa matéria aqui, né? Então, vamos colocar melhor aqui. O que você aprendeu de multiplicação e divisão lá no módulo anterior vai ser importante agora para você aprender sobre divisibilidade. E o que você aprender aqui agora sobre frações vai ser importante para você entender o que vai vir no próximo módulo. Então, a cada módulo você tem que ter mais atenção, porque uma matéria vai, na matemática é assim, uma matéria vai dependendo da outra. Então você estudou o módulo 1, você vai precisar da matéria do módulo 1 para estudar a matéria do módulo 2. E aí você vai precisar da matéria do módulo 2 para estudar a matéria do módulo 3. E vai precisar da matéria do módulo 3 para estudar a matéria do módulo 4. E assim por diante. Então, é muito importante que você entenda essa matéria e tire nota boa nessa matéria
porque dessa matéria vai depender a próxima matéria. E se você ficar muito tempo de um módulo para o outro, por exemplo, você estudou o módulo 1 agora e estudou o módulo 3 2 meses depois, você não vai lembrar direito da matéria do módulo 1. Aí você vai ter dificuldade na matéria do módulo 3. Então, por isso que é importante você não ficar muito tempo sem estudar de um módulo para o outro, já que a matéria de um módulo depende da matéria do outro. Por isso que a gente fica preocupado quando passa muito tempo sem estudar. Porque a gente sabe que quanto mais o tempo passar, mais difícil vai ser para você entender o resto da matéria. E vamos aos objetivos dessa apostila, né? Então, nesta apostila, ou seja, o que você tem que saber para fazer bem a prova do módulo 3? Então, aqui estão os objetivos que você precisa saber para fazer a prova do módulo 3. São 3 objetivos. Vamos acompanhar aqui. O primeiro objetivo é identificar os múltiplos e os divisores dos números naturais. Então, dado um número natural, você vai ter que saber o múltiplo dele e o divisor dele. Determinar o conjunto dos múltiplos de números dados, de números naturais dados. Então você vai ter que saber, por exemplo, dar um número natural, você tem que saber quais são os múltiplos daquele número. Escrever o conjunto de divisores dos números naturais dados. Ou seja, você vai ter um número natural, você vai ter que saber quais são os divisores daquele número natural. Utilizar as regras práticas da divisibilidade por 2, por 3, por 5 e por 10. Então, está por enquanto pedindo aqui só do 2, do 3, do 5 e do 10, que são as mais básicas, né? Assim como você precisa inicialmente saber a multiplicação do 1 ao 10, você precisa saber a divisibilidade até o 10 também, né? Então, são aquelas regras, né? Como é que você divide o número por 2? Quando ele é par, quando é por 3, quando é por 5, quando é por 10, né? E assim por diante, né? A do 10, por exemplo, é facinha, né? Você vai ver mais pra frente. Por enquanto não vamos entrar nos detalhes, não. Vamos só olhar os objetivos. Identificar os números primos. Você vai ter que saber quais são os números primos, você vai ter que decorar. Quem são os números primos, né? Por exemplo, o 7 é um número primo, né? O 8 é um número primo, né? Aí vai perguntar lá, desses números 7, 8, 9, qual deles é primo? Aí você vai ter que dizer qual deles é primo. Entendeu? Determinar todos os divisores de um número natural através da decomposição de seus fatores primos. Ou seja, você vai ter que começar a fatorar os números naturais, né? É aquela operação de fatoração, né? É decompor o número nos seus números primos. Você vai pegar um número grande e vai decompor ele em vários números pequenos. Para que você vai fazer isso? Porque vai ser importante para essa próxima etapa aqui, que é calcular o mínimo múltiplo comum, que é o MMC, em 2 ou mais números dados, né? Então, ele vai pedir o MMC não só de um número, mas de vários números, né? Você também vai ter que representar frações graficamente, numericamente. Isso aqui é uma questão de pura interpretação, tá? Ele vai te dar uma fração, ou vai te dar um gráfico, e vai perguntar, desse gráfico aqui, quantos por cento corresponde a isso aqui, né? Então você vai ter que transformar ou uma fração num gráfico, ou um gráfico num número, né? Então você vai ter que saber interpretar gráficos, números e frações.
ler e escrever as frações dadas. Bom, esse é o mais fácil de todos, né? É só você saber, né? Você vai estudar a fração, óbvio, quando você vê a fração, você vai saber como é que é a fração, né? Que é um númerozinho com traço e um outro número embaixo, né? E ele também pode ser escrito de outra forma, descrito de outra forma. Você vai aprender mais para frente. Por enquanto vamos ficar só nos objetivos. Identificar os vários tipos de frações. Pois é, tem vários tipos de frações, tá? Aí você vai ter que saber identificar os vários tipos de frações. Transformar frações impróprias em números mistos e vice-versa. Ou seja, você vai ter que saber como fazer para converter uma fração imprópria para números mistos e converter números mistos para frações impróprias. Então você vai ter que saber fazer essa operação aí. Escrever classes de equivalência das frações. E, por fim, simplificar frações tornando-as irredutíveis. Ou seja, você vai simplificar a fração até não conseguir mais reduzir ela. Então, ou seja, vai chegar lá na prova e vai perguntar, vai dar uma fração para você e vai chegar e falar assim: reduz a fração até que ela se torne irredutível. Ou reduz a fração até onde for possível. Aí você vai ter que reduzir até você chegar e falar assim, não dá mais para reduzir. Pronto, esse é o número. Então, esses são os objetivos, são 13 objetivos, então, né, deve ter uns 13 capítulos aí. É uma matéria muito grande, muito extensa, não é uma matéria muito difícil, mas é uma matéria extensa. Então o problema não está na dificuldade da matéria, o problema está na extensão da matéria. Você está vendo aí que é uma matéria muito extensa, são 3 objetivos, né, e você vai desde múltiplos e divisores, vai passar por números primos, vai passar por decomposição de números naturais, vai passar por MMC, depois representação de gráficos e frações, depois identificação de frações, transformação de frações, equivalência de frações e simplificação de frações. Então, teremos um bom tempo para estudar. A apostila parece que é grande, né? E aqui é o índice, né? Então, ela está dividida nesses capítulos, né? Então, vamos ver quantos capítulos são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 capítulos, né? Se a gente estudasse um capítulo por dia, nós precisaríamos de 8 dias para estudar essa apostila, né? Então, tentaremos dividir essa apostila em 8 partes, como está aqui, né? E tentaremos estudar ela no ritmo que for possível, né? Então, o capítulo 1 vai ser os múltiplos e divisores, o capítulo 2 vão ser os critérios de divisibilidade, quais os critérios que você tem para dividir o número, o 3 vai ser a decomposição dos fatores primos, o 4 vai ser o MMC, que você vai decompor e depois vai achar o MMC, o 5 é a ideia de fração, o 6 são os tipos de fração, esses dois são bem facinhos, porque é só basicamente teoria, o 7 é frações equivalentes, e o 8 é a redução de frações ao mesmo denominador, né? Então, não tem muita dificuldade, né? Mas a matéria, como eu falei, ela é bem extensa. A gente vai precisar de muitas aulas para poder ver esse conteúdo todo. Mas o conteúdo é bem fácil e o conteúdo é bem conectado um com o outro. Então, eu acho que assim, se for bem estudado, não vai ter muita dificuldade. Então, essa foi a aula introdutória, vamos parar um pouquinho por aqui, e na próxima parte nós começamos a falar sobre os múltiplos e divisores.